Voltando a falar de valores. Imagina como esses eventos no exterior não são bacanas. Master gastou 60 milhões com a autoridade da República em Londres, Nova York e Lisboa. Vamos botar nelas por elas, né? 20 milhões em cada evento. Imagina aí. Tu já foi numa festa de 20 milhões? Festa não. Respeito. Já foi em um evento para discutir o destino do Brasil com notáveis e custou 20 milhões? Não custou 20, né? 20 foi só o Master que gastou. Ai, véio, que coisa, viu? Haja grana para investir em ali. Concordo com você. Aí, olha, dando de dinheiro, né? Gastos do Master com advogados cresceram 5 vezes, enquanto o Paquito buscava sair do mercado para evitar liquidação. As despesas em 2022 saíram de 55 milhões para 265 milhões em 2025. Quando começaram a sair essas notícias, teve um mesmo que falou assim, se gastou, sei lá, 130 milhões com a família real, né? Aí você fala de 500 milhões, e as pessoas perguntam, cara, e aí? E os outros 300 milhões? E os outros 300 e tantos milhões? Quem que recebeu? Aí, estamos vendo nos últimos dias, né? Quantidade de pessoas notáveis que recebeu um dinheirinho. Lembram do ex-presidente do AB que instrumentalizou a instituição para atacar Bolsonaro durante todo o mandato de Bolsonaro, Felipe Santa Cruz? 1 milhão e 200 mil. Democrata. Baita democrata, viu? 1 milhão e 200 mil. Baita democrata. Advogado, né? Pouco. Quem ganhou bem mesmo foi aqui, ó. Esse daqui não é aqueles 2 ex-funcionários do Banco Central que foram alvos da operação. Aqui é outra pessoa. Outra pessoa. Além daqueles 2 lá, o Bendini, nem lembro o outro lá, e o não sei que lá, Santos. Eram 2. Aqui é outro cara. Agora não tem nada contra ele, mas ex-chefe de regulação do Banco Central recebeu 3 milhões do Master. Calvino esteve na chefia do setor entre 2018 e 2023. E após um período de licença, pediu exoneração e deixou o Banco Central em junho do ano passado. Ele começou na gestão do Ilan, para Temer, e continuou com Bob Neto. Você já tinha escutado falar desse cara? Quantidade de cargos que existem, vocês não fazem ideia que existem. Eu mesmo não faço ideia que existe, sei lá quem é esse Calvino. Só pra mostrar pra vocês, e por isso que hoje eu vou reafirmar de novo. É impossível ter um governo 100% de direita, onde todos estarão alinhados e tudo mais, e pipipi, popopô. 3 milhões. Quanto você ganha no banco? Vamos botar. Cara, no Banco Central, né? Vai tirar aí. Vamos botar 50 mil reais, que é acima do teto. Acima do teto. 50 mil. Eu vou dividir 3 milhões por 50 mil, só pra você entender a matemática. Isso, 50 mil. 60 meses. O cara ganhou nisso daqui. Se ele ganhasse 50 mil no Banco Central, é 5 anos nisso. 5 anos nisso. 5 anos nisso. Será que vai estar ontem na live com minha mãe, o pessoal no canal secundário, falando, gente, história de Banco Central independente não existe. Olha os nomes aqui envolvidos. Acha que esse Ilan é o quê? É um cara de classe média? Dirige um carrinho a cada 3, 4 anos? Filho aí, escola normalzinha? Né? Usa ternos da Colombo? Tu acha que é assim que funciona a vida dessa gente? Não sei se vocês vão lembrar da época que teve um vazamento de informações, até o Panama Papers. O seu Roberto Campos Neto, a carteira de investimentos, girava na casa de 9 dígitos. Não são 6. Não são 7 já é milhão. 9 dígitos. Eu acho que um cara desse sai do alto cargo do Santander pra perder dinheiro, né? Ele vai sair de onde ele mora, se mudar pra Brasília, ouvir, né? Blá, 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 porque para o Banco Central apanha bastante. Pra ter um salário ruim. Não pense com a sua cabeça. Pense na cabeça de quem tem 9 dígitos. Tu acha que é por amor à pátria? É quando sai, vai pra onde? Vai pro Nubank. Entrou pro Instituto Milken, que é o Instituto de Lobby nos Estados Unidos. Fez lobby contra Magnitsky. Entrou pro Conselho do Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab. Então, quando você ocupa esses cargos, você é catapultado na vida. Você aprende muita coisa. O know-how que você tem é muito grande. Os acessos que você tem são completamente diferentes. Por isso que eu digo, não existe Banco Central independente. Porque quando esses caras saírem, e eles vão sair um dia, se eles quiserem encontrar um emprego, é muito bom que eles façam, enquanto estiverem no Banco Central, o que o mercado espera. Porque senão eles não vão trabalhar. E aqui vocês estão vendo quais são os valores de mercado. Aqui são mais de 5 anos de salário no Banco Central, mas muito mais. Eu duvido que um salário seja 50 mil. Não é 50 mil. Eu botei um valor alto só de propósito. Esse foi 3.
E esse outro? Ex-presidente do Banco Central, Gustavo Loyola, 5 milhões. Em 2025, quando trabalhava para o Master, Loyola concedeu entrevista defendendo que a compra do Master poderia ser benéfico para todo mundo. Ó. Você contrata um ex-presidente do Banco Central para falar o que você quer ouvir. Fazer o jogo de narrativas na imprensa. Na coluna, ele afirmou que avisou o entrevistador sobre a sua relação com o Vorcaro e que não tinha informações sobre as transações entre as duas instituições bancárias. Peraí, você não tem as informações sobre as duas e você diz que poderia ser bom para todo mundo? Como é que você faz uma fala dessa? Olha, a gente tá vendo a gravidade do ocorrido. Como um ex-presidente do Banco Central fala algo do jeito que ele falou sem saber de toda a informação. Aí agora é fácil, né? Fingir que não sabia de nada. Meteu Lula. Não sei de nada. Eu nem sabia que o Master vendia carteira pro BRB. A única coisa que eu sabia é que essa operação estava sendo feita de compra e venda e que esse tipo de operação é muito comum. Muito. Como é comum? É apenas o maior escândalo financeiro do país. Aí chegou o dia, viu? Pode meter lá no... Hashtag quem tem razão. Piadas de lado, né? E arrogância também. O valor do guinista econômico finalmente assume que não existe Banco Central independente. E agora já começa a questionar a independência do Banco Central. Eu não sou louco, mas quem poderia imaginar, né? Master é grande nódoa na imagem do Banco Central. Caso reforça argumento dos que defendem que a atuação dos órgãos reguladores do sistema financeiro passe a ser acompanhada por auditores externos e não seja dependente que alguém esteja lá. Tenha controle sobre. Não existe independência do Banco Central. Chegou o dia, velho. Chegou o dia. Quem poderia imaginar, né? Mas os liberais da direita, que defendem inclusive a venda do CDB do Banco Master, eles querem independência do Banco Central para continuar fazendo toda essa patifaria. Esse texto é longo, eu só separei 3 parágrafos, que é a parte central em torno dessa crítica, porque esse texto é longo, porque ela vai relembrar diversos escândalos que ocorreram no sistema financeiro nacional ao longo dos anos. Ela vai lembrar de coisas dos anos 90, enfim, anos 2000, ela vai listar várias coisas. Ela vai fazer uma grande retrospectiva histórica. Mas a crítica sobre o momento atual dá para resumir em 3 parágrafos, que é o seguinte, ó. Por tudo o que envolve desde a emissão de títulos altamente rentáveis sem lastro, passando pela disfarçatez de oferecer como garantia, de antemão, os recursos da FGC, comprei o CDBzinho do Master, se tudo der errado tem um FGC para pagar. E as plataformas, empurrando no povo. Passando pela teia de relações financeiras com fundos de fachada e pela cooptação dos recursos dos fundos de pensão dos funcionários de estados e municípios, até culminar com a tentativa de acordo para ser comprado pelo BRB, o mega escândalo do Master e das instituições satélites coloca um grande nódoa bem escura na reputação do Banco Central. É como se tivéssemos voltados no tempo. Aí ela faz uma crítica ao Supremo, ao STF, e depois diz, né? É preciso destacar com singular assombro os indícios de envolvimento no caso de 2 funcionários do Banco Central. Ela fala, o Supremo tem gente envolvida e o Banco Central também tem 2 pessoas envolvidas. Igualmente assombrosa é a decisão do Banco Central de impor sigilo de 8 anos aos documentos da liquidação do Master. E aí de você que peça para tirar o sigilo. O Banco Central é independente. Tirar o sigilo é colocar o sistema financeiro nacional em risco. Uma decisão técnica, 100% técnica. Deve-se registrar, olha isso aqui, não há punição. Não há punição passível de ser aplicada aos órgãos de fiscalização do sistema financeiro sempre que comprovada displicência ou morosidade para estancar as fraudes das instituições. O Banco Central dormiu no ponto, CVM dormiu no ponto, CAD dormiu no ponto. Não vai acontecer nada. Não existe. Agora deixe de pagar o IPTU, deixe de pagar o IPVA do seu carro. Faça olhe errado para a pessoa errada. Você vai preso, você terá sua vida destruída. Mas os liberais não toque no Banco Central. Em si, isso é uma falha. É mesmo, é? Sem falar na falta de acompanhamento regular das atividades do Banco Central e da CVM, relacionadas à regulação e fiscalização do sistema financeiro. Faz sentido a sugestão de alguns analistas, no sentido de que a atuação daqueles órgãos reguladores passe a ser acompanhada por auditores externos. Mas tem que punir, essas coisas têm que ser passíveis de punição. Responder. Porque o país inteiro está pagando. E vai pagar ainda, né? Porque vai ter que recompor o FGC. É um absurdo, cara. Há quantos anos estamos falando sobre isso? Muito antes de ser moda, né? Mas muito antes de ser moda. E sendo atacados, não sabe de nada. Está lá, ó, questionando a taxa de juros, falando bobagem sobre o juros no Brasil, sobre o Banco Central. A quem interessa atacar o Banco Central independente, é uma grande conquista do Brasil. Baita conquista. Maravilhoso. Maravilhoso o Banco Central. Maravilhoso. Maravilhoso.
Maravilhoso. Já nasceu errado, né? Nasceu pela mão dos golpistas, os ipesianos. Olha isso aqui. Me diga, não seja hipócrita nesse momento. Se Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central de Lula, fosse convocado para uma CPI e não fosse, o que é que você ia falar? Você ia chamar o Galípolo de fujão ou não ia? Se eles chamassem o Ilan, o indicado do Temer, e o indicado do Temer não fosse, você ia falar o que do indicado do Temer? Agora é o Roberto Campos Neto, não pode falar. Meu Deus, não pode. Tem que varrer para debaixo do tapete porque você é de direita. Em 2026 é mentir, é esconder a verdade. Por que a direita não pode encarar as coisas de frente? Falar, cara, a gente errou em alguns pontos. E vamos trabalhar para consertar. Vamos tentar entender as coisas, como é que funciona. Eu quero distância de gente assim. O cara trabalhou contra a Magnitsky, o cara fez lobby contra a Magnitsky. O cara tá no Instituto do Milken, o cara foi preso. Preso! O cara tá no Conselho do Fórum Econômico Mundial do Klaus Schwab. E tem gente que defende esse pulha do Campos Neto. 100% favorável à agenda ambiental, agenda verde. Jogou contra o governo. Não, é o Roberto Campos Neto. Defende aí, pô. Veste a máscara da hipocrisia e mostra que a crítica que a direita fazia ao PT, o PT, né? Quando é petista, vocês passam pano. Não pode falar Roberto Campos Neto. A direita precisa, sabe, a direita precisa parar de ser realmente hipócrita. A direita tem que parar de ser igual ao PT. Porque tudo que a direita criticava que o PT fazia, a direita tá fazendo igual em 2026. Tudo. Não vai dar pra comentar hoje, mas tiveram notícias que me animaram de verdade nas últimas horas. E me fizeram até, sabe, um sentimento de alegria que talvez realmente dará pra sonhar por um mundo melhor até no Ministério da Fazenda. Notícias envolvendo decisões do Flávio Bolsonaro, verdadeiramente animadoras, mas não dá pra começar hoje porque tem que colocar várias coisas em sequência. Notícias em sequência. Eu vejo esse comento amanhã com vocês. Notícias boas de verdade. Boas de verdade, eu fiquei muito animado. Falei, nossa, velho. Há um mês atrás eu olhava isso. Era, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Agora não, agora já tem motivos para sorrir. A gente comenta isso principalmente amanhã. Aí sim, né? Falei, o dia começou animado. Deixa aqui pro final, assim como ontem. Também faz sentido que é o final, né? Depois de toda essa confusão, se discute na delação, e aí vai limitar, não vai. Porque vai ter delação. Tudo indica que sim. E tudo indica que, segundo a Malu Gaspar, com proposta de pagamento de multas bilionárias, a delação do Paquito deve ser entregue na semana que vem. Será? A defesa do Paquito deve concluir neste final de semana a proposta de delação que o dono do Master vai apresentar aos investigadores da PF e da PGR. De acordo com fontes envolvidas com o trabalho, a proposta terá dezenas de anexos, ou seja, muita gente. Vai ficar enrolada, né? E trará uma proposta de pagamento de multas bilionárias. É o que a imprensa vem comentando, muita gente vem falando que teria que resgatar o dinheiro, além dos benefícios esperados pela colaboração. O plano dos advogados é apresentar o pacote aos investigadores em uma reunião conjunta já na semana que vem. No cronograma dos sonhos da defesa e do próprio Paquito, a discussão sobre a proposta levaria no máximo 2 semanas e depois da homologação, que imaginam que seria rápida, os depoimentos ocorreriam em 2 ou 3 semanas. As estimativas são baseadas na crença de que as informações oferecidas na delação serão tão impactantes que o acordo será fechado rapidamente. Eu quero acreditar que isso realmente vai acontecer, mas a Malu Gaspar diz que entre os investigadores ouvidos pela coluna, porém o clima é o oposto. Não só pela desconfiança de que Vorcaro não vai contar de imediato tudo o que sabe, mas também porque, certamente, haverá embates em torno dos valores do ressarcimento e da multa a ser paga, e dos benefícios que o Vorcaro vai pleitear em troca da colaboração. Então assim, não é que não vai ter delação. A negociação. É tipo um carro, né? O cara quer vender por 30, o cara oferece 20. Pô, 20 é pouco demais. 25, aí vai 27, 22... 26, 24, este 25, 25,5. Vai indo, né? Principalmente acho que a parte dos valores. Quem é que quer abrir mão do dinheiro? Será que o Vorcaro quer abrir mão do dinheiro? Eu duvido que ele queira. No ano que vem. Eu não sei se eu torço pra ter vazamento. Eu torço pra não ter vazamento, né? Porque assim, torcer pra ter um vazamento é pra saber. O principal nome que todo brasileiro decente quer ver na delação está na delação. Ou se eu torço para não ter vazamento, para a ala democrática do Supremo não ter o argumento de, olha, já estão vazando para a imprensa, esses vazamentos podem gerar nulidade e ficarem se vitimizando. Como se eles precisassem de argumento para criar confusão. Eles não precisam. O Brasil não precisa. É só olhar a questão do Cid. Tudo que aconteceu era pra ser nulo e não foi. Por quê? Porque eles não queriam. É uma questão de querer. Isso não é de precedente no Brasil, não serve mais pra nada. Enfim.